Olá, vamos a mais uma das nossas aulas da Escola dos Gideões. Você está fazendo o curso sobre a pregação da palavra e estamos estudando como pregar a palavra de Deus, conhecendo livro por livro das Sagradas Escrituras. Mas é necessário saber interpretá-las. Hermenêutica bíblica é o nosso estudo de hoje. Os princípios da hermenêutica bíblica. E o que é hermenêutica? O que significa este nome, esta palavra grega? Nós vamos aprender a interpretar as Escrituras, a estudá-la e conhecer nos fundamentos da palavra de Deus a vontade do Senhor. Tenha o seu coração pronto, esteja aí preparado com lápis, papel, a sua Bíblia aberta e estude bem devagar. Rumine cada um destes conhecimentos que são importantes para a sua vida espiritual. Vamos à nossa primeira aula. A Escola dos Gideões está começando. Bem, nós vamos então estudar princípios de hermenêutica. Uma palavra que às vezes pode te parecer tão difícil, tão diferente. Mas esta palavra é uma palavra grega e se origina de um dos deuses da mitologia grega. Vamos ver então o que significa hermenêutica. A palavra hermenêutica vem da língua grega, hermeneia, que significa comunicação, ato de interpretar, traduzir e atualizar a mensagem de um texto. Então, hermenêutica significa comunicação, o ato de interpretar. Nós sabemos que a comunicação é algo muito importante. Muitas vezes você fala alguma coisa com alguém e tudo é levado em conta. O modo como você fala, a entonação de voz, gestos, tudo isto pode ser mudado na cabeça da pessoa que está ouvindo. Então a comunicação é fundamental. A palavra de Deus foi escrita, foi inspirada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele nos fala de uma maneira muito real, mas nós precisamos compreender o que o Senhor está nos dizendo. O termo grego de hermenêutica, hermeneia, está relacionado à mitologia grega. Esta atribuía a invenção da linguagem ao deus Hermes. Então, Hermes era o deus da comunicação. Hermes era o que falava, era o que interpretava a vontade dos deuses para os homens. E esta palavra hermenêutica, então, vem de Hermes. No contexto da passagem de Atos 14, versículo 12, tem-se o relato do fato do milagre da cura de um aleijado. Você conhece quando Paulo estava ali na cidade de Listra e havia aquele aleijado, aquele coxo, e o apóstolo Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Então ele olhou para ele e trouxe uma palavra de fé. Jesus Cristo te cura. E na mesma hora o aleijado se colocou em pé, começou a andar, a saltar, a glorificar o Senhor. E as pessoas da cidade de Listra afluíram para dizendo que Paulo e Barnabé eram os deuses gregos que se encarnaram e estavam ali entre eles. E chamaram Paulo de Mercúrio, Barnabé de Hermes. E queriam trazer sacrifícios para eles. Porque exatamente um falava, o outro estava sendo usado pelo Senhor na operação de maravilhas. Nesta ocasião, as multidões da cidade de Listra pensavam que os apóstolos fossem deuses que se haviam encarnado e deram-lhe os nomes de suas divindades gregas. Vamos ver que você pode conferir isso na sua Bíblia em Atos capítulo 14, quando Paulo e Barnabé foram confundidos com deuses gregos. Paulo, então, rasga suas vestes, mostra o seu peito nu, dizendo, não façam isto, somos homens. Isto que aconteceu foi no poder do Deus de Israel. Foi no poder de Jesus Cristo, Jesus, o Messias, Jesus de Nazaré. A Barnabé chamaram de Zeus e a Paulo de Hermes, porque era ele quem trazia a palavra, conforme James Houston. Então, Barnabé era tido como Zeus e Paulo era tido como Hermes, ou seja, aquele que falava, aquele que trazia
a palavra. Então aqui só para você compreender que esse termo hermenêutica, esta palavra que muitos dizem, o que é isso? O que eu vou estudar? O que significa hermenêutica? É a arte de interpretar, é receber a comunicação daquele texto, na verdade, o que está sendo dito. Então, quando estudamos a hermenêutica bíblica, nós vamos aprender a ler a Bíblia como ela é, a tirar as lições preciosas para nós, a compreender o que o Espírito Santo está nos falando. Hermenêutica é, então, a arte ou ciência de interpretação. No caso da hermenêutica bíblica, é a arte de interpretar a Bíblia, de poder saber. Durante um tempo, principalmente na Igreja Católica Romana, eles diziam que o povo não tinha condições de interpretar a Bíblia. Que a plebe, ou seja, os leigos que não estudaram grego, que não estudaram hebraico, as línguas originais da Bíblia, não tinham condição de ler a palavra de Deus e de entender o que o Senhor estava falando. Mas nós sabemos que isto não é verdade, porque pela própria Bíblia nós compreendemos que é o Espírito Santo é quem nos ensina. Quantas vezes você lê um texto e você na hora não compreende aquele texto? E ele fica guardado dentro de você e de repente você está fazendo alguma coisa, dirigindo o carro, você está no trabalho, ou você está 2, 3 dias depois que você leu aquele texto e vem a luz. O Espírito Santo traz ao seu coração o significado, a interpretação daquele texto. Porque cada crente, cada cristão tem o Espírito Santo habitando em seu coração, habitando em seu espírito, e ele se comunica conosco. A primeira tarefa do intérprete é a exegese, ou leitura. Pode-se dizer que seja a atualização da palavra de Deus para a vida. Então, a primeira coisa que o estudante da Bíblia vai fazer é ler. Primeira coisa. Eu não vou jamais saber o que Deus quer falar comigo se eu não ler. Eu preciso de ler a palavra de Deus, é a exegese, é a leitura da palavra. Eu preciso tomar as Escrituras, eu preciso fazer um plano, um programa de leitura bíblica, e nós temos vários programas de leitura bíblica para, pelo menos uma vez por ano, você ler toda a Escritura. Hoje nós temos muita facilidade, porque temos também a Bíblia em CD, a Bíblia em DVD, você pode ouvir a leitura bíblica enquanto você está dirigindo o carro, enquanto está arrumando a cozinha, mas é necessário que haja o contato com a palavra de Deus, a leitura da palavra, ou seja, exegese. Vamos ver então estas duas palavras, são duas palavras gregas, exegese e exegese. Vamos ver o que significa cada uma delas. Vimos que exegese é a leitura. Vamos ver. Exegese, o conceito é, este termo vem da língua grega e significa puxar de dentro para fora. É o processo de descobrir e conduzir para fora a mensagem do texto. Então, exegese bíblica, essa palavra grega significa puxar de dentro para fora. É quando você recebe um presente e você começa a abrir o pacote. Você vai abrindo, você abre a caixa, até que você chega naquele presente. Então, você o descobre, você o tira de dentro para fora e você começa a examinar aquele objeto que você ganhou ou que você comprou. Então, é esse examinar, esse abrir, esse puxar de dentro para fora. É o conceito de exegese. É o que nós precisamos fazer, porque a Bíblia foi escrita num período, numa época, e nós precisamos, então, ter esta análise do texto. Então, isto é exegese. É deixar o texto falar por si próprio. É o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura para descobrir o significado original que foi pretendido, conforme Gordon Fee. Então, nós precisamos deixar que o texto nos fale por si próprio. Nós não vamos dar uma interpretação pessoal ao texto. Quando você toma um texto da Escritura, você precisa saber
quem escreveu, em que época foi escrito, para quem foi escrito, qual era o contexto social, o contexto geográfico, o contexto histórico, quando aquele texto foi escrito. Então, isto é fazer a exegese. A exegese busca descobrir a intenção original do texto bíblico. A leitura bíblica, ou a exegese, serve à exegese bíblica, e esta serve à hermenêutica. Então, eu quero que você preste atenção nesta frase aqui. A leitura bíblica é o primeiro. Ela chama exegese. Ela vai servir para a exegese, ou seja, o estudo aprofundado do texto. E primeiro a exegese, depois a exegese para eu ter a hermenêutica. Ou seja, é diferente quando eu pego a Bíblia e abro para a minha leitura devocional. A minha leitura devocional, ela é a exegese. É quando eu tomo as escrituras, por exemplo, eu estou aqui com minha Bíblia aberta em Atos, capítulo 14, no texto quando Paulo e Barnabé foram a Icônio, a Listra, em sua viagem missionária. E quando eu apenas leio a Bíblia, eu estou fazendo a exegese. É a leitura bíblica. Eu preciso dela. Sem ela, eu não posso estudar. Agora, quando eu começo a estudar, a destrinchar o texto, a passar versículo por versículo, eu estou fazendo um estudo bíblico, eu estou fazendo uma exegese. Ok? Exegese, o conceito, então, a palavra de origem grega e significa entrar, conduzir para dentro. É o momento de entrada ao texto bíblico, constitui-se em sua leitura. Este momento requer algumas atitudes que precisam ser verificadas com atenção. Por exemplo, vamos ver essas atitudes. Então, para que fique bem claro, estamos indo bem devagarinho para que você compreenda que a interpretação da Bíblia, eu preciso primeiro ir ao texto, exegese. Depois eu vou puxar de dentro para fora, analisar este texto, é a exegese. Para a leitura bíblica, eu preciso ter algumas atitudes. Vamos vê-las? A exegese deve-se ir ao texto sem preconceitos formados a respeito do que se vai ler. É o primeiro. A leitura do texto bíblico deve ser vista como um passeio num lindo bosque cheio de flores e cachoeiras. Ou seja, eu vou ao texto sem a minha mente direcionada. Por exemplo, quando eu vou dar um passeio, estive há poucos dias na cidade de Araxá, e quando você chega numa cidade pela primeira vez, você vai fazer um passeio turístico. As pessoas vão te mostrar, aqui é tal praça, aqui é tal fonte, aqui é isto, aqui é aquilo. Então, este passeio turístico pelas Escrituras eu tenho nesta leitura, que é a exegese. É como um passeio pelo bosque. E eu devo ir a este passeio, eu devo ir a esta leitura sem preconceitos formados. Sem ter nada, eu vou encontrar isto no texto que eu vou ler. Eu não vou analisar, eu não vou fazer um estudo, eu estou fazendo apenas a leitura bíblica. Então, isto é a exegese. Prosseguindo, vamos ver mais atitudes. Devemos nos abrir para surpresas maravilhosas que o bosque vai nos apresentar e não ficar parados em seu portão de entrada com medo de perigos imaginários. Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu não vou ficar com medo de adentrar na palavra. Há pessoas que às vezes têm os seus preconceitos doutrinários, então elas têm medo de abrir a palavra de Deus. Por exemplo, quando o Evangelho chegou ao Brasil, chegou primeiro o cristianismo católico romano e cristianizou o Brasil. Apenas as pessoas tinham de se batizar e cumprir os sacramentos e pronto, estavam como cristãos. Mas nós sabemos que pela palavra de Deus é necessário que o verdadeiro cristão se alimente da palavra de Deus. E muitas coisas que entraram no catolicismo romano não estão na palavra de Deus.
como, por exemplo, as imagens de escultura, fazer imagens, orar para os santos. Então era preciso que o povo conhecesse a Bíblia, o povo conhecesse a palavra de Deus. Então que fizesse pelo menos uma leitura sem preconceitos. E esta leitura na palavra de Deus, sem preconceitos, já trazia o entendimento e ia trazendo também o desejo de conhecer mais da vontade de Deus nas Escrituras, a fazer-se uma exegese. Deve-se ir ao texto de forma integral, não apenas como exercício mental. Não podemos ir ao texto bíblico somente com o nosso espírito. Pelo contrário, nossa vida toda deve ser envolvida nesse processo de leitura e aproximação. Toda a existência pessoal deve compartilhar desse encontro com as Escrituras. Vamos ver então que a nossa ida às Escrituras, a nossa leitura, nós não podemos ir somente com o meu espírito, mas eu vou de uma maneira integral, a minha vida. Então, quando eu leio a palavra de Deus, as Escrituras, eu tenho de me ver dentro das Escrituras. Eu tenho de ver o meu casamento, meu relacionamento conjugal, meu relacionamento com os filhos. Eu preciso ver como eu estou diante de Deus no meu trabalho, na minha honestidade, na minha fidelidade, na minha alegria, nos propósitos, nas coisas mais simples, comer, beber, que tudo seja para a glória de Deus. Então, a leitura bíblica, ela vai me levar integralmente dentro das Escrituras. Ou seja, quando eu tenho contato com o Senhor e com a palavra de Deus, não é apenas o meu espírito, mas a minha mente, o meu corpo, o meu ser, a minha família, o meu país, então totalmente integrado na palavra. Deve-se ir ao texto com a realidade na qual estamos inseridos. Deve-se evitar leituras individualistas e egoístas. Precisa-se adentrar para o contexto da Bíblia, carregando consigo os outros e o mundo em que vivemos. Isto é muito importante na leitura bíblica. Nós entrarmos com a nossa realidade, a realidade brasileira, a realidade da nossa nação, não uma leitura para mim, uma leitura egoísta, mas eu preciso entrar na Bíblia carregando comigo o mundo e as pessoas que estão ao meu redor. A leitura bíblica, ela tem de me conduzir à prática das Escrituras. Eu tenho de ler a respeito do amor e eu tenho de ver o meu irmão, ver o pobre que bate à minha porta, ver o mendigo que chega no vidro do carro, ver essas pessoas como alguém que Deus está colocando no meu caminho para que eu possa abençoar. Abençoar com uma palavra, abençoar com uma oração, abençoar com uma ajuda material, abençoar. Eu tenho de ler a palavra de Deus, trazendo todo o contexto da minha vida, do mundo em que eu estou inserido, para ver o que Deus quer me falar. Deve-se ir ao texto buscando entendimento ou luz sobre o assunto estudado das Escrituras. Não vou ao texto porque sei, mas sim porque quero saber. Preciso conhecer Deus, sua vontade para a minha vida, para a igreja e a sua ação no mundo. Então, eu não vou ler as Escrituras porque eu sei, vou confirmar o que eu já sei. Eu vou porque eu quero saber. Eu devo orar, fala, Senhor, ao meu coração. Me ensine. Eu preciso conhecer Deus. E eu o conheço através das Escrituras. Conhecer a sua vontade, o que Ele quer para a minha vida, para a igreja e a sua ação no mundo. Então, as Escrituras me abrem um entendimento do passado, do presente e do futuro. É nisto que eu vou mergulhar ao fazer a leitura bíblica. Ler a Bíblia não é como ler um jornal, não é como ler um livro qualquer, mas nós vamos primeiro penetrar no texto e depois trazer para a nossa realidade o que Deus quer nos falar. A Bíblia é este livro tão especial que foi escrito para nós. Foi escrito para o homem, não é um livro de judeu para judeu, para um povo num tempo. Não, a Bíblia é um livro atual,
é o maior best-seller, traduzido nas mais de 3.000 idiomas. E a Bíblia é a palavra de Deus e Deus nos fala através da sua leitura. A exegese nos conduz à exegese. Vimos então, estamos batendo bem a tecla para você ter esta definição. Exegese significa puxar ou conduzir de fora para dentro. Exegese significa puxar ou conduzir de dentro para fora. Então, a exegese, a leitura, me leva dentro do texto. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a andar com Jesus, ver as pessoas vindo a Jesus, ouvir as suas parábolas, me assentar com ele junto às colinas do Mar da Galileia. Eu começo a ir com Jesus às festas, aí eu começo a caminhar com Paulo por suas viagens missionárias. Eu entro dentro do texto. E quando eu faço a exegese, eu trago o texto para a minha realidade. Então, o estudo das Escrituras ou a hermenêutica bíblica, eu preciso destas duas coisas. Eu preciso entrar no texto, conhecer aquele mundo onde eu estou entrando, de 2.000 anos atrás, de 6.000 anos atrás, lá desde Adão, e eu preciso trazer tudo isto para a minha realidade. Esta é a função da hermenêutica. Vamos ver, a Bíblia é um livro divino humano. Como livro divino, a Bíblia envolve os temas da revelação de Deus e dos seus propósitos para a humanidade, demonstrando a real inspiração dos seus autores pelo Espírito Santo. É muito importante eu ter este entendimento, que a Bíblia, ela não é um livro que estava no céu e foi dado para os homens, mas ela é um livro divino humano. É Deus e o homem fazendo e escrevendo a Bíblia. Como livro divino, ela nos traz a revelação de Deus e o seu propósito para a humanidade. E como eu tenho a revelação de Deus com o seu propósito, eu tenho a inspiração que foi dada pelo Espírito Santo para os autores da Bíblia. Então, eu percebo que a palavra de Deus é este livro tão especial. Não é que Deus, em algumas partes realmente, Deus orientou, Deus ditou, escreve isto. Os 10 mandamentos, o Senhor diz, né? Não terás outros deuses diante de mim, não adulterarás, não matarás. Palavras diretas dos lábios do Senhor e escritas em pedra por Moisés. Há partes da palavra de Deus que são diretamente a palavra de Deus soprada, a inspiração, a revelação. Mas há muitas coisas nas Escrituras que estão em forma de histórias, de poemas, narrações. Nós vamos ver que a Bíblia é a inspiração do Espírito Santo para homens. Homens, durante um período de 1.500 anos, dentro da sua geração, do seu contexto. Revelação e inspiração. Revelação é a dinâmica de Deus para fazer-se conhecido. Um evento no qual Deus toma a iniciativa. Ela emerge da liberdade de Deus. A humanidade é comparada com ovelhas que necessitam do pastor para cuidar delas. Então, revelar significa tirar o véu, mostrar-se. Quando Deus se revela, ele se revela nas Escrituras. Deus se revela, ele mostra quem ele é através das Escrituras. Jesus revelou o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o coração de Jesus, a sua bondade, seu amor, sua misericórdia, vê o coração do Pai. As Escrituras nos mostram a revelação de Deus. Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da Escritura e Deus se revela na consciência do ser humano. As ovelhas não conseguem chegar ao pastor para pedir ajuda ou declarar suas necessidades. Pelo contrário, é o pastor quem vai buscar a perdida e se alegra ao trazê-la de volta ao redil. A Bíblia diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
A ovelha é o animalzinho mais tolo que tem. Um cachorro, um gato, um cavalo sabem encontrar o caminho de volta para casa. A coisa mais difícil é você ficar livre de um gato. A pessoa põe o gato dentro de um saco, fechadinho, e leva longe. Sai do centro da cidade, leva lá no sítio e solta aquele gato. Passa uns 3 dias, o gato está de volta. O cachorro, a mesma coisa. O cavalo, você anda quilômetros, depois você afrouxa a rédea, ele volta para casa e entra na sua baia. Mas a ovelha, quando está perdida, ela está perdida mesmo. O pastor tem de vir buscá-la e levá-la. Então, a palavra de Deus nos compara com ovelhas. O homem não consegue por si encontrar Deus. Não é pelo estudo, por livros, ou a pessoa pode ser PhD em física, matemática, em filologia, em filosofia, no que for. Ela não vai encontrar Deus nos estudos humanos. Jesus disse isso. Pai, graças te dou porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. A palavra de Deus nos traz a revelação de Deus. Como ovelhas, Ele trouxe para nós, como pastor, a sua própria revelação. A iniciativa da revelação provém de Deus. Deus se revela através da revelação especial, aquela que foi escriturada, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ele também se revela através da revelação geral. Este é o conhecimento de Deus advindo através da sua criação. É o que nós acabamos de dizer. Deus se revela nas Escrituras, Deus se revela na natureza. Não há um ser humano sequer que contemple um céu estrelado que não seja levado a pensar em Deus e na grandeza do seu poder. Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um pouquinho de conhecimento de astronomia, um pouquinho de conhecimento de biologia, um pouquinho de admiração e contemplação da natureza nos faz perceber o Deus Criador. A criação nos revela Deus. E a palavra de Deus nos revela Deus além do que a criação mostra. A criação nos mostra o caráter de Deus, a sua perfeição, Deus como Criador, Deus perfeito, Deus sábio. Mas a palavra nos mostra os planos de Deus para nós. Ele revela os seus atributos divinos através da perfeição demonstrada na natureza. Salmo 19, de 1 a 6. Nos próprios seres humanos que podem distinguir o que é certo e o que é errado através da consciência humana. Romanos 1, 18 a 32. E através da providência divina sobre as obras criadas. Então, vemos aqui a revelação de Deus através da natureza. Citamos o Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Nos seres humanos, através da consciência. Deus colocou no coração humano, conforme Romanos 1, 18 a 32, Deus colocou no coração humano o entendimento de eternidade, de uma deidade, que existe um Deus. Todas as civilizações humanas na história sempre adoraram um Deus. Sempre souberam que há um Deus, mesmo que eles caminhassem tateando erradamente, tendo deuses falsos, mas o sentimento, o entendimento de uma deidade está inerente à consciência humana. A revelação de Deus é progressiva. Existe uma história da revelação, o que a torna histórico-progressiva. A história da revelação a conduz para um ponto culminante e definitivo que é Jesus Cristo. Mateus 11, verso 2 e 4. Então, nós vamos ver que a revelação de Deus ela é progressiva, ou seja, a revelação é histórico-progressiva. É como uma criança. Você vai ensinar a criança, ela vai aprender a falar papai, mamãe, não, não pode, vem cá. Ela vai aprendendo, quero água. Depois ela começa a formar as frases, a conjugar os verbos, e aí ela está falando perfeitamente. Assim, a revelação de Deus ela veio
aos poucos, nas Escrituras. Por isso é bom você fazer uma leitura bíblica como ela está aqui na disposição. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, até Apocalipse. Esta leitura vai nos trazendo a revelação de Deus, a revelação progressiva que culmina com o plano de Deus para o homem, que é Jesus. Jesus. Jesus, a sua revelação, a sua encarnação, sua morte, sepultamento, ressurreição, ascensão aos céus e a sua volta, o seu retorno à terra, o seu julgamento. Isto é a revelação máxima de Deus. A inspiração das Escrituras Sagradas. O termo inspiração significa dado, ou regido, ou exalado pelo Espírito de Deus. Conforme Calbar, a inspiração refere-se à disposição subjetiva dos escritores bíblicos à atuação do Espírito Santo, e não o produto imposto de uma ação dele. Vamos entender então. Hoje nós não temos mais a inspiração do Espírito de Deus para escrever, porque a Bíblia já está pronta. O Espírito Santo, ele trouxe para homens santos que foram inspirados por Deus, essa disposição subjetiva dos escritores bíblicos, ou eles se submeteram à atuação do Espírito para escreverem. Mas o Espírito Santo, ele trouxe a palavra, ele trouxe a inspiração, respeitando cada um dos autores, respeitando a sua capacidade, a sua época, a sua geração, respeitando. Ou seja, é o Espírito de Deus cabendo dentro de nós e nos usando. Há livros da Bíblia que são refinados. Nós vemos, por exemplo, Isaías, vemos a primeira carta de Pedro, vemos as cartas de Paulo com uma escrita primorosa, e o grego, o hebraico ali tão bem escritos, tão bem redigidos, o melhor possível. E vemos escritores bíblicos escrevendo de uma maneira mais simples, de acordo com o grau que eles tinham, mostrando que a Bíblia é divino-humana. O panorama histórico da leitura bíblica na época do Antigo Testamento. Vamos ver como eles liam a Bíblia. No princípio, a transmissão dos fatos se dava principalmente por via oral, passando de geração em geração. Mais tarde, o Senhor ordenou que fossem escritas as suas palavras em livros. Então, vamos ver como que era feita a leitura bíblica no começo desde o Antigo Testamento. No início, tudo era passado por via oral. Adão contou sua experiência para o seu filho Sete, que conta para os seus filhos, vão contando para os netos, para Noé, Noé passa para os seus filhos, e assim vai a transmissão oral até chegar em Moisés. Moisés, Deus já ordena, escreve. Escreve num livro. E o que está escrito fica preservado. Então, no início foi a transmissão oral. E é muito importante saber que essa transmissão oral, ela foi fidedigna, porque as pessoas viviam muito tempo. Adão viveu quase 1000 anos. Ele viu netos, bisnetos, tataranetos, tataranetos, várias gerações, por causa da sua longevidade. Prosseguindo, vamos continuar com o panorama histórico. O Êxodo e a Aliança Mosaica se tornaram no eixo central para a leitura da história do povo de Deus e para o entendimento dessa história. Êxodo 34, 27 diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Então, nós vamos ver que a partir de Moisés, a Escritura, a palavra de Deus, a vontade de Deus começa a ser escrita. Escreve estas palavras. Escreve esta aliança. A palavra de Deus, então, a revelação de Deus começa a tomar forma escrita. No tempo de Jesus, geralmente a leitura da Torá e dos profetas era realizada na sinagoga, de preferência na língua hebraica, considerada língua sagrada,
Quem direcionava a leitura e a explicação das Escrituras eram os escribas e doutores da lei. Então, no Velho Testamento, a aliança foi lida. Foi lida para o povo, era lida, e Deus deu por escrito e pedia, o Senhor ordenava que fossem lidas. No Novo Testamento, isto acontecia no tempo de Jesus nas sinagogas. Nas sinagogas, as Escrituras eram lidas e eram ensinadas ao povo. Jesus teve a oportunidade de, na sua cidade, Nazaré, ler as Escrituras e trazer a interpretação delas. Em algumas regiões, durante a leitura, faziam a tradução para o aramaico. Com isto, alguns materiais começaram a ser produzidos, como Targum. Targum significa tradução, uma espécie de tradução-comentário. Consistia em explanações para o entendimento das pessoas. Então vamos ter aqui o início da exegese. Então, em alguns lugares, algumas regiões, nas sinagogas, eles foram fazendo a tradução para o aramaico. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e eles começam a traduzir para o aramaico, a língua do povo, a língua comum de dentro de casa, mostrando a importância das Escrituras e do conhecimento delas dentro de casa, no dia a dia. Então, eles começaram a produzir os Targuns, tradução de Gênesis, de Êxodo, com comentários. Então, faziam a tradução para o aramaico e a explicação. Os doutores da lei, os estudiosos da palavra, então estudavam, comentavam e escreviam os comentários e o povo lia. Hoje nós temos muitas Bíblias de estudo, mas você tem de saber que a Bíblia é o que está escrito lá nos livros. A Bíblia, comentário, é coisa dos homens. Você não pode tomar o comentário como a palavra de Deus. É o que aconteceu, por exemplo, no catolicismo romano, que pegou a tradição como sendo palavra de Deus. E aí, muita coisa que não é palavra de Deus entrou como sendo. Então, a Bíblia é só a Bíblia. Os comentários são para ajudar no entendimento, mas eu não vou pegar uma Bíblia. Se você pegar, por exemplo, a Scofield, com a Bíblia Pentecostal, com o estudo da Vida Nova, você vai encontrar variações de interpretação, de acordo com a direção do autor dos comentários. Por isso, os comentários são apenas comentários. Não constituem a palavra de Deus. A Midrash significa pesquisar, explicar. Consistia na atualização das Escrituras. Entretanto, o legalismo tornou-se uma fonte característica do judaísmo dessa época. Então eles tinham os Targuns, que era a tradução para o aramaico, a língua do povo, com comentários. E tinham a Midrash. A Midrash é a pesquisa, explicação, ou comentários também, mas na época de Jesus, o legalismo. É quando eles pegaram, por exemplo, como guardar o sábado e fizeram daquilo um peso para as pessoas. Então, a Midrash nos fala desse período em que a tradição ficou mais forte do que a própria palavra. Targum, Midrash, já são palavras conhecidas por você. E prosseguindo, vamos ver que a leitura nas primeiras comunidades cristãs. Os discípulos passaram a ler as Escrituras, o Antigo Testamento, à luz da vida, da morte e da ressurreição de Jesus. E aí você tem vários textos, estão aí no livro da Escola dos Gideões para você ler cada um deles. Então, na igreja primitiva, eles liam as Escrituras e olhavam as Escrituras, olhavam o Velho Testamento à luz de Jesus. Por exemplo, quando eles liam Isaías 53, né, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi manifestado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, olhando para ele, nenhuma beleza havia que desejássemos. Eles liam as Escrituras com o olhar, com a luz de Jesus. Vendo Jesus em cada livro, em cada profecia, em cada revelação. Então, a igreja primitiva jogava a luz, ou o Espírito Santo trazia para a igreja a luz
do Novo Testamento à luz de Jesus para compreender o Antigo Testamento. Paulo algumas vezes realizou uma leitura tipológica do Antigo Testamento. Tipo é um termo de origem grega, typos. Era a leitura através da qual partes da Bíblia hebraica foram lidas como antecipação e predição dos eventos do Evangelho. Em 1 Coríntios 10 é um exemplo de 1 a 6, Gálatas 4, 24. O apóstolo Paulo é um mestre em tipologia. O autor da carta aos Hebreus, eu penso que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, ele também traz muitos tipos. Ou seja, o tipo é olhar para uma história, a história de José, que foi traído e vendido pelos seus irmãos, mostrando ali o que ia acontecer com Jesus, ser traído e vendido. Olhar para José, que sai da prisão e volta para estar junto com o faraó como governador, olhando para Jesus, saindo da morte, ressurgindo do túmulo e subindo para estar à direita de Deus. É uma leitura tipológica. É olhar Jacó recebendo a bênção do seu pai como o crente. Esaú sendo um símbolo de Jesus. Então vamos ver esta leitura tipológica muito em Paulo. Agora, finalmente, tirando lições para a vida. Temos o exemplo dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus inicia a conversa com os discípulos a partir da pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Jesus vai contextualizar. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tristes, eles estavam chateados porque Jesus, o seu mestre, tinha morrido na cruz. E Jesus então vai junto com eles e pergunta: ei, por que essa cara triste? O que está acontecendo? Eles falaram: é só você, o único peregrino que esteve em Jerusalém e que não sabe das últimas notícias? Jesus pergunta: quais? Jesus de Nazaré, que era um homem justo, esperávamos que ele restaurasse Israel, e hoje já é o terceiro dia que ele está morto, sepultado. É bem verdade que umas mulheres disseram que ele ressuscitou. E Jesus começou a trazer as Escrituras para eles. Ó nécios e tardos de coração, para acreditar em tudo que as Escrituras falam do Cristo. E o coração deles ia então ardendo. Vemos que Jesus trouxe as Escrituras para a atualidade. À luz da ressurreição de Jesus, Atos 8, 26 a 39. A ressurreição de Jesus se tornou a chave de leitura das Escrituras. É o evento central do Novo Testamento. Portanto, passou a nortear a leitura do Antigo Testamento pela comunidade neotestamentária. Ou seja, a chave hermenêutica para abrir o entendimento da Bíblia Sagrada é a ressurreição de Jesus. É mostrar que ele morreu, sim, mas ressuscitou. Por isso não temos Cristo pregado na cruz eternamente ali com a sua cabeça tombada, mas nós temos o Cristo ressurreto, vivo, que está agindo em nosso meio, em nosso coração, através do Espírito Santo. Então, a chave hermenêutica, a chave de interpretação da Bíblia é a ressurreição de Jesus. É o plano de Deus consumado em Jesus Cristo. Precisamos ter este entendimento ao ler o Velho e o Novo Testamentos. A leitura da Bíblia nos anos 100 a 500 depois de Cristo. O surgimento de heresias como o gnosticismo, o marcionismo e outras levaram a liderança da igreja cristã a estabelecer o cânon dos livros considerados sagrados no Novo Testamento. Então, no início da igreja, nós não tínhamos, a igreja cristã não tinha o Novo Testamento como temos hoje. Eles tinham, mas vários livros, e foi feito então o cânon. Foi separado esse conjunto de livros inspirados, os evangelhos, Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, Apocalipse, foram separados nesta época, exatamente tidos como livros inspirados, como escrituras no mesmo patamar do Antigo Testamento. Prosseguindo, então esta foi a leitura no início da igreja. Igualmente importante era a autoridade dos escritos neotestamentários equiparados com os do Antigo Testamento.
Irineu, bispo da igreja do século II, sugeriu a leitura da Bíblia, iniciando dos textos mais fáceis e depois os mais difíceis. Então, nós temos que, no início da igreja, os pais da igreja, os discípulos dos discípulos, a igreja primitiva, então eles liam a palavra de Deus e vemos esta sugestão de um dos pais da igreja, Irineu, para que se começasse dos textos mais fáceis. Um novo convertido, a gente orienta que comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João, para compreender a divindade de Jesus e o plano de Deus para o homem. Justino e Irineu iniciaram a produção de comentários bíblicos produzidos nesta época de grande perseguição para a igreja, apresentavam Jesus como um mártir por excelência. Com o fim das perseguições, além da organização da igreja, fundaram escolas para leitura e interpretação da Bíblia. Então vamos ver que, de acordo com cada época, a leitura da Bíblia é feita com uma visão. No tempo da perseguição, Jesus é tido como um mártir por excelência, o nosso exemplo. As principais destas escolas, foram em Alexandria e Antioquia da Síria. Vamos ver então os seminários surgindo. Lugares onde as pessoas estudavam a Bíblia, estudavam as Escrituras e procuravam fazer uma exegese delas. Então estamos vendo a leitura da Bíblia no decorrer dos séculos. Surge o estudo bíblico através da exegese. A exegese bíblica teve início aproximadamente há 300 anos. No entanto, Jerônimo, no século IV, foi um grande exegeta e se dedicou à crítica do texto bíblico. Exegese é o termo grego que significa conduzir para fora. Estamos falando, repetindo isto bastante. Então, o estudo, a análise bíblica, ela, do modo como tem sido feito hoje, é mais recente, estudando-se os textos originais, indo a cada palavra como foi escrita no grego ou no hebraico e o seu significado trazendo para o contexto de hoje. Puxar de dentro para fora, fazer exegese, então, é descobrir, conduzir para fora a mensagem do texto. É deixar o texto falar por si próprio, é buscar o sentido do texto em si. Então, nós viemos vendo a leitura bíblica, estamos voltando para compreender bem esta exegese que deve ser feita hoje na leitura bíblica. O que o texto bíblico quer dizer? Qualquer texto, para ser realmente compreendido, precisa de exegese. É a necessidade de analisar, de compreender aquele texto. Há pessoas que às vezes vão pregar e não prepararam, não sabem, então inventam ou falam de maneira errada. Por exemplo, o Mar da Galileia não é um mar, é um lago. É necessário ter o conhecimento para trazer a mensagem para os outros. Como realizar uma exegese bíblica? A leitura do texto, fazer primeiramente uma leitura geral e corrida do texto para se obter uma visão de conjunto do texto. Então, estamos aqui então fazendo uma revisão de tudo aquilo que vimos até agora para que você possa compreender a hermenêutica. Faz a leitura, uma leitura corrida do texto. Corrida não é correndo, é uma leitura de todo o texto. Então vamos pegar dicionários, pegar mapas, vamos analisar, estudar, fazer uma exegese, o estudo. Fazer em seguida uma leitura mais detalhada, observando particularidades, os detalhes, os contornos, mas nunca perdendo a visão do conjunto. Eu não posso pensar um versículo do seu contexto, ele precisa estar dentro do contexto. O que eu tenho antes deste versículo e depois dele? Hoje temos muitas doutrinas sendo firmadas por textos tirados. Alguém já disse que um texto fora do contexto pode ser um pretexto ou uma heresia. E realmente isso tem acontecido. Ler também em traduções diferentes. Em casos de polissemia, palavras com mais de um sentido, procurar descobrir qual o sentido dado pelo autor do texto. Usar dicionários, atlas, manuais, que podem ajudar a localizar melhor o texto. Então é bom quando você vai fazer um estudo bíblico, você tem várias traduções.
tem a revista atualizada, você tem a corrigida, você tem a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia ampliada, tem várias traduções para que você possa ter uma visão bem global daquele texto em estudo. Isto é exegese. Lectio divina é uma expressão latina que significa leitura divina ou leitura de Deus. Consiste numa forma de adentrar nas Escrituras até chegar ao próprio coração de Deus. É você tirar mesmo todo o véu, todo impedimento do seu intelecto e deixar Deus falar com você. Princípios gerais do método. Primeiro, Deus nos fala através da Bíblia. Deus nos fala por meio de sua palavra inteira, de toda a Bíblia. Eu não posso pegar textos isolados, mas eu vou conferi-la com outros textos da própria Bíblia. As palavras da Bíblia falam de nós. Jesus é a chave de leitura e entendimento da Bíblia. A leitura individual é continuidade da leitura comunitária. Eu devo ter a minha leitura devocional, mas eu devo também ter a leitura em grupo, no culto, na igreja. E essa leitura, ela deve me levar a tirar, a refletir o que Deus tem para o meu coração e para a igreja. Então, Lectio Divina, seu método, é primeira leitura, conhecer, respeitar, localizar. É o ponto de partida na ação de ler a Bíblia. Eu vou chegar à palavra de Deus como palavra de Deus, ouvir a voz de Deus através da sua leitura. Deve-se ler e reler o texto de forma a identificar os personagens e a ação, conhecer. Pergunta-se pelo contexto, respeitar, e pelos destinatários para averiguar o que o autor quis dizer aos primeiros destinatários, localizar. Possui 3 níveis. Vamos rapidamente ver estes 3 níveis quais são. Primeiro, nível literário. É o aproximar-se do texto para analisar sua estrutura. Perguntas. Que recursos o autor utiliza? Qual o estilo literário do texto? Qual é o contexto? Então, estas perguntas precisam ser feitas no nível literário. Que livro é esse? Que o autor utilizou? Quais os recursos? Qual o estilo literário? É poesia, narrativa, história, carta? E qual é o seu contexto? Então, este é o primeiro nível. O próximo é o nível histórico. Pretende analisar a situação histórica do texto. Em que época se localiza a ação? Qual era a situação dos destinatários? Então, olhar dentro da história, conhecer a história. E o nível teológico. Buscar descobrir o que Deus queria dizer ao povo naquela situação histórica. A pergunta, qual a experiência de fé que o texto transmite? O que ele nos diz a respeito de Deus? Qual o significado dessa passagem no seu contexto? Então, nestes 3 níveis nós devemos ler as Escrituras. Conhecer o nível literário, conhecer o nível histórico e o nível teológico. O que Deus quer falar comigo? Meditação, ruminar, dialogar, atualizar. Ajuda a descobrir o sentido daquilo que o Espírito quer comunicar hoje à sua igreja. A pergunta é, qual a mensagem que essa passagem das Escrituras tem para mim, ou para a minha comunidade, ou para a igreja local? Isto é a meditação. O que Deus quer falar comigo? O que esse texto tem a ver comigo? Qual mensagem que traz? Envolve a repetição interior da palavra, passar da boca para o coração, o que pressupõe um esforço de reflexão que coloca em ação a nossa inteligência. Ruminar. Procura estabelecer um diálogo entre o que Deus nos diz em sua palavra, dialogar, e o que acontece em nossa vida, atualizar. Então, quero que você preste atenção nestas 3 palavras. Eu leio a Bíblia, eu vou meditar, eu vou ruminar. Os animais que ruminam, o alimento vai ao estômago e volta e eles tornam a mastigar. Eu vou dialogar com Deus, saber o que a palavra está me dizendo, e eu vou atualizar, ou trazer esta palavra para o meu coração. E, finalmente, a contemplação ou celebração. Eu vou ver, saborear, agir, festejar.
é quando o coração constrangido diante da grandeza de Deus e sensibilizado pela sua presença se deixa envolver por Ele e pela sua palavra. Sente e se delicia com o doce mel da voz do Senhor. A palavra de Deus, ela quer nos conduzir ao próprio Deus, ao coração de Deus. Então a leitura da Bíblia, o estudo da palavra de Deus, deve nos levar ao coração de Deus. Esta palavra é como o mel que escorre da rocha e nós devemos nos deliciar nela, nos alimentar dela e ter a nossa fé fortalecida. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa tomar a hermenêutica, fazer a exegese, a leitura devocional da palavra, fazer exegese, estudos bíblicos e ter a sua fé fortalecida. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.